Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, aqui na Jovem Pan, o programa líder de audiência na televisão aberta regional, agora na maior rede de rádios do Brasil. No programa de hoje, eleições 2024, eu recebo o candidato à Prefeitura de São José dos Campos pelo PDT, professor Wilson Cabral. Professor há 25 anos do ITA, ele é formado em Oceanografia pela Universidade do Rio Grande e com doutorado em Economia Aplicada pela Unicamp, com período sanduíche na University of London. Professor, seja muito bem-vindo aos nossos estudos. Obrigado por essa oportunidade, por conversar aí com milhares, talvez milhões de pessoas, né, sobre política em São José dos Campos, sobre propostas, ideias. Estou à disposição. Eu já começo essa entrevista, né? É a sua primeira incursão na vida pública na condição de candidato a um cargo eletivo. O que te chamou para essa disputa? Embora seja a primeira vez concorrendo a um cargo político, eleitoral, eu participo da vida política há muito tempo, especialmente em São José dos Campos, né? Então, desde que eu cheguei aqui em 96, eu vim fazer o mestrado no INPE, quando no meio do mestrado surgiu o concurso no ITA para professor, eu passei no concurso disputado até, e na sequência eu passei a representar o ITA junto aos conselhos municipais. Então começou com o Conselho de Meio Ambiente, depois o Conselho de Saneamento Básico, depois o Conselho de Cultura. Então essa participação, que para mim é uma participação política, me deu uma visão ampla da cidade. E eu fui percebendo ao longo do tempo, eu cheguei em São José em 96, tinha acabado as eleições municipais. O Emanuel tinha ganhado as eleições, e aí a gente começou um período aí em que eu acompanhei toda essa política de lá para cá. E percebo que a gente tinha aí alguns bons princípios, né, da boa política, vamos dizer assim, sendo tocados, exercidos na cidade. Uma coisa que eu vim percebendo, inclusive percebendo a partir dos conselhos, uma decadência desse perfil de boa política de alguns tempos para cá, eu diria que de 8, 10 anos para cá, né? E de que forma isso? Você começa a ter um direcionamento de ações e de, né, propostas por parte do poder público, da prefeitura, com menor nível de diálogo com a sociedade, rompendo o diálogo dentro do próprio conselho, deixando de ouvir a população, né, e de forma efetiva, né, e isso está levando a problemas. A gente precisa... Essa foi a motivação. A gente tem coisas que estão deixando de acontecer, importantes, falhas de gestão, na minha opinião, por conta disso, por conta de uma gestão que não dialoga, que não tem, né? Então você tem a área técnica, por exemplo, nós estamos vindo da área técnica, que faz aporte, que traz propostas, traz sugestões para o governo, para todos. A gente fez isso ao longo desses 26, 27 anos, para todos os governos. A gente sempre tinha alguma coisa a dialogar, a propor. Algumas coisas foram encampadas, foram incorporadas, né? Eu me lembro, por exemplo, logo que a gente chegou, eu cheguei aqui em 96, em 99 tinha uma discussão sobre a liberação de extração de areia em cavas no município de São José. Foi até um diálogo bastante propositivo, onde a sociedade participou efetivamente. Participou, né? Efetivamente. E veja... nós não tivemos a liberação de cavas de areia. Não tivemos, mas por quê? O Emanuel, à época, a gente tinha um Conselho de Meio Ambiente, né? O Ryuji Kojima era o vice-prefeito e era o presidente do Conselho de Meio Ambiente. Ele era, se não me engano, secretário de Planejamento também, assumia as funções e era o presidente do Conselho. Os conselhos são peças chaves, né, da participação popular no exercício de governos, né? Não no sentido apenas consultivo, exatamente, mas para debater os grandes problemas e as soluções para esses problemas para serem executados justamente pelo Executivo. Eu acredito que o Conselho é um formato muito interessante
que rompe com aquela coisa de você eleger Com certeza. um vereador, um prefeito. Acaba com o ritual, né? Com o tradicionalismo. Agora, e você só vai rever, só vai repensar na política depois de 4 anos, quando você vai ter outra eleição. Né? Professor, eu gostaria de, antes de abordar os demais temas, falar um pouquinho sobre educação. Né? Até porque o senhor vem da rede pública de educação, né? Todas essas formações, professor doutor, né? Geralmente em escolas públicas, né? Em universidades públicas. Como é que o senhor vê a educação em São José dos Campos nos dias de hoje? Mais do que em universidades públicas, né? Porque você está falando aí de um termo meu que é depois do curso superior, mas toda a minha formação foi em escola pública. Praticamente toda a minha formação pregressa foi em escola pública. Em Goiânia, em Brasília, em Belo Horizonte, sempre escola pública. Então conheço inclusive esse universo dessas escolas públicas desde os anos 70, né, quando comecei a estudar como estudante de ensino fundamental, hoje fundamental. Então, eu tenho essa experiência, a vivência de diversos níveis de escolas públicas e tal, ao longo do país. E o que eu vejo hoje em São José dos Campos é o seguinte, nós tínhamos, inclusive a gente está analisando os números mais detidamente, e a gente percebe pelos indicadores, né, hoje a gente tem pelo menos 3 indicadores aí que cobrem, incluindo o Enem, cobrem o espectro do ensino público, né? Que é o SARESP, no estado de São Paulo, o SAEB e o IDEB em nível nacional e o Enem. Né? Se a gente pega esses indicadores, a educação em São José dos Campos ela vem subindo a partir dos final dos anos 90, vai subindo, vai melhorando, né, a performance, mas ela chega num momento, ela entra em estagnação. E agora o que é pior, ela está caindo. Então, os indicadores estão mostrando uma queda da qualidade da educação pública em São José dos Campos. Isso é preocupante demais. Né? Então, em tese, nós temos capacidade, temos potencial para que isso continuasse subindo e mais, que essa curva fosse mais inclinada, que a gente chegasse num topo mais rápido, que ultrapassasse as metas colocadas pelo Plano Nacional de Educação. Né? E, no entanto, a gente está aquém das metas e agora começam números decrescentes. A pandemia teve algum fator nesses índices? Não, os números começam a decair antes da pandemia, né? 2019 e começam a decair. Então a pandemia tem um fator sim, mas eu estou falando de queda descontada a pandemia. Né? Então isso é preocupante. E dentro dessa construção, dessa escutativa, nesse diálogo para um plano de governo, como reverter essa situação? Bom, acho que o foco tem que ser... primeiro, a educação tem que ser uma preocupação prioritária, né? E prioritária em todos os sentidos. O elemento-chave da educação pública é o professor. Né? Então, a valorização do profissional, do professor, em todos os sentidos, não estou só falando em sentido salarial, não, mas ambiente de trabalho, gestão escolar, né? Então, hoje nós temos um problema, os gestores escolares não passam por concurso, né? Então são indicados pelo prefeito, né? Isso é ruim. Geralmente você tem uma indicação que não atende aos interesses da comunidade escolar. Atende aos interesses políticos, né? Ou uma indicação de um vereador ou do próprio prefeito, enfim. E isso não pode acontecer, isso é desprofissionalizar a educação, né? Então a gente tem que retomar esse rito. Aliás, é uma lei, uma legislação. Você tem que fazer isso por concurso. Né? O Ministério Público, inclusive, questionou a prefeitura sobre isso. E aí o prefeito soltou uma lei, um decreto, não me lembro agora o formato, mas protelando a adoção do concurso para 4 anos. Ensino técnico, professor, na cidade de São José dos Campos, como é que o senhor avalia? Nós temos boas referências, né? Então a gente tem aqui as ETECs, né, no caso do Estado, e temos o IF, no caso federal. Então a gente tem aí precisamos talvez ampliar o número de vagas dessas duas instituições, com contato com o governo do Estado e com o governo federal, em acordos para ampliar essas ofertas de vagas, né, no ensino médio. O IF, ele está hoje numa localização precária, ele está temporariamente, era uma ocupação de caráter interino, né, na sede da Petrobras, da Revap. Então ele precisa de uma sede definitiva melhor, mais adequada. Então esse é um outro... Então a gente quer propor que se amplie as vagas do ensino técnico pelo IF
e propõe, inclusive, a mudança do IF para o seu local definitivo, que, inclusive, já tem reservado uma área que é no Parque da Cidade, no Parque Tecnológico. A titulação de cidade inteligente, resiliente e sustentável condiz com a cidade que o senhor vê nos dias de hoje? Não, em absoluto. Em absoluto, eu acho isso preocupante. Eu acho preocupante, especialmente pelo resiliente. Né? Você fala assim, São José dos Campos é uma cidade inteligente? Por quê? Bom, se alega porque tem um sistema de mais de 1000 câmeras, né, não sei o quê. Tem uma série de outros elementos de inteligência que não estão incorporados nesse cotidiano e poderiam estar. Né? Uma cidade que tem uma capacidade tecnológica fantástica, tem diversas instituições que poderiam, inclusive, estar trabalhando... E elas não estão emanadas no mesmo propósito? Não, de jeito nenhum. Nós não temos, a partir do poder público municipal, a partir da gestão municipal, uma espécie de consorciamento com essas instituições públicas, estaduais, federais. Nós temos aí uma série delas. Né? E eu diria a começar pelo próprio ITA. Né? E poderiam estar sendo feitos convênios, termos de parceria e etc., com demandas do município para a cidade inteligente. Né? Eu me lembro que eu cheguei a propor, uma das minhas iniciativas é uma startup, né, que está no Parque Tecnológico, e nós a gente desenvolveu tecnologia para pelo menos 10 serviços de cidade inteligente. Né? E oferecemos isso para a prefeitura. Veja que não é nem uma instituição de pesquisa, já era uma empresa. Né? E nada foi adiante. Né? Foram mais de 8 secretários da prefeitura sentados no Parque Tecnológico, a gente apresentando todas elas. Mas o apontamento para esse caminho já é algo a ser, né, incorporado aos planos de governo dos pré-candidatos no momento, né? E dentro desse sentido, a sua escuta ativa, voltando a falar nesse princípio, é para que essas instituições sejam incorporadas num plano universal para a cidade. Um plano que demande, que o poder público demande. Vou te dar um exemplo. Né? Iluminação pública. Algum tempo atrás, foi passada a iluminação pública, antes era de exercício das concessionárias de energia. Né? Então, elas que tinham a responsabilidade e tal. Mas a responsabilidade, em tese, era do município. Elas estavam com essa incumbência temporariamente e passaram. Não, chegou, nós não queremos mais isso. Tanto que os municípios instituíram as taxas de iluminação pública para subsidiar esse serviço. Esse serviço. Então, passou a iluminação pública para o município. Nós tínhamos possibilidade de ter uma iluminação pública inteligente, em que cada luminária fosse dotada de uma espécie de repetidor de sinal e você montasse uma rede de retransmissão. E aí você tem um mapa, um grid, uma matriz de toda a iluminação pública no seu computador, numa central e você sabe exatamente onde que parou uma lâmpada parou de funcionar. Você aciona o atendimento imediatamente para isso. Você sabe quanto você está consumindo dessa rede. Você sabe se tem alguma lâmpada com defeito, se tem algum... Né? Isso é tecnologia que está disponível. Está disponível, inclusive, em São José dos Campos. Né? Então, se o município demanda isso para esses institutos, como pesquisa, como desenvolvimento, ele começa, inclusive, a envolver um modelo de criação de startups para atender demandas do poder público, que depois você pode espelhar. Daqui a pouco, essas empresas nascentes aqui vão começar a vender para outros municípios no Brasil inteiro, quiçá no mundo. Né? A gente pode ser referência para o mundo. Né? E isso não acontece. Então é preciso, a partir de um estímulo e de uma visão do poder público, trazer essas instituições para lidar com questões. Até porque o poder público acaba sendo a principal força motriz para o desenvolvimento da cidade. Para muitos. Né? Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o professor Wilson Cabral, candidato à Prefeitura de São José dos Campos pelo PDT. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is. No programa de hoje, eu recebo o professor doutor Wilson Cabral, candidato à Prefeitura de São José dos Campos pelo PDT. Professor, uma candidatura
de esquerda, do PDT, que está aliado ao governo Lula. Como prefeito da cidade de São José dos Campos, como convergir o governo federal e o governo estadual rumo ao desenvolvimento da cidade? Não tem nenhuma dificuldade em dialogar com nenhuma liderança política. O governo do estado hoje é liderado pelo Tarcísio de Freitas, não teria nenhum problema em dialogar com ele. O Lula está à frente do governo nacional, também não teria nenhuma dificuldade para... Você falou de esquerda, eu não diria que era de esquerda. O que é esquerda e direita, né? Eu acho que em São José a gente tem que olhar para a cidade, analisar as questões da cidade, tratar as questões da cidade, e aí não tem direita e esquerda. Né? Não é direita e esquerda que define se eu preciso de água, se eu preciso de Até porque energia, essa polarização acaba afastando o diálogo, né? Afastando o diálogo e mais, está afastando as pessoas da política. E incitando a violência. Né? Exatamente. Então acho que a gente tem que olhar para a cidade, tem que deixar essa polarização de lado e focar nas questões que importam para a cidade, que importam para o cidadão. Né? Isso não é a direita ou a esquerda que se vai resolver. Aliás, boa parte dessas pautas de direita e esquerda, né, são pautas para o Congresso Nacional, são pautas para outro nível de debate. A nível de articulação municipal, é muito mais desse regramento coletivo, né, em prol do desenvolvimento. Claro, a gente precisa lidar com o transporte coletivo público, a gente precisa lidar com escola, com educação de qualidade. Né? A gente tem, inclusive, a gente mapeou essa questão da educação, esses indicadores que eu estou te falando, e a gente percebe que tem disparidades enormes dentro de São José dos Campos. Isso está criando subcidadãos. Na educação básica, se você tem a justiça se faz na largada. Claro, né? Se você tem crianças que têm acesso a uma escola, que tem um indicador melhor, e lá na outra ponta você tem crianças cuja escola tem um indicador muito mais baixo, você está relegando aquelas crianças a um nível de qualidade menor. Professor, aproveitando sobre essa questão de cidadãos à margem, como o senhor vê a questão da regularização fundiária em São José dos Campos? Né? Eu acho que esse é um problema muito sério. A gente tem hoje quase 200 localidades, né, bairros ou concentrações que você pode dizer que são não regularizadas. Muitas delas, inclusive, em áreas de risco, que a gente precisa resolver também. A gente está falando aí de mudanças climáticas, a questão de muita chuva em pouco tempo, deslizamento, inundação. Então, são situações que a população está vulnerável. Mas isso não implica, estar em risco não implica que você tenha que tirá-las de lá. Né? Implica que você tem que reduzir o risco, que seja com engenharia. Né? Mas que o poder público tem que obras de infraestrutura necessárias, mesmo em ambientes ainda não regularizados. Como fazer isso? Não, você tem que partir para a regularização. Tem que partir para a regularização, mas o que eu digo é o seguinte, você não precisa ter a mentalidade de que para regularizar você tem que tirar aquelas pessoas de lá. Né? Não, eu concordo. Você tem que trabalhar com a melhor regularização nesses casos. Lógico, tem casos e casos. Né? Tem pessoas que chegaram ali por oportunismo, tem pessoas que chegaram ali por absoluta necessidade. Né? Tem pessoas que compraram, pagaram por isso, não sabendo que era... Ou seja, o poder público acaba sendo copartícipe desse processo. Exatamente, né? e não sabendo que era ilegal. Né? Que não estava regularizado e assim por diante. Então tem casos e casos, você precisa tratar casos e casos diferentemente, mas a mentalidade é não tirar as pessoas e quebrar o vínculo social, quebrar vínculos familiares, removendo pessoas em todos os casos de regularização. Então não, a gente precisa... A primeira ideia é, vamos conservar, né? Se há vínculos sociais, se isso já está estabelecido, vamos concentrar em manter isso aí. Se é área de risco, vamos então trazer infraestrutura, fazer regularização, trazer infraestrutura para evitar o dano maior. Área da saúde, professor. São José dos Campos, né, tem um dos maiores investimentos per capita em saúde pública no estado de São Paulo. E mesmo assim, né, a população ainda sofre com determinados serviços, né, e atendimentos. Como melhorar essa questão? De novo os indicadores, né, Fabrício? Você pega os indicadores, o indicador de evolução orçamentária aumentou sensivelmente de 2018 para cá. 2019, mais precisamente, ela subiu bem e subiu para acima do valor médio do estado e do Brasil. Mas os indicadores de resultado não acompanharam. Ou seja, tem algum problema aí. E a gente tem que trabalhar, tem que se debruçar sobre isso. Ou seja, você está investindo mais e tendo um serviço pior. Prevenção à saúde seria uma opção? Com certeza. Hoje, o orçamento da saúde, ele tem lá saúde preventiva, atenção básica e hospitalar ambulatorial. O hospitalar ambulatorial é quase 3 vezes, em determinados anos, maior do que o investimento em saúde e em prevenção, que é a atenção básica, né, que está ligado à atenção básica.
Então a gente tem que inverter essa equação. Tá? Sem deixar de cumprir os atendimentos, a gente tem que reverter essa equação. Professor, nessa análise colaborativa com o grupo político que o senhor representa, qual é hoje o maior desafio a ser enfrentado em São José dos Campos? São tantos, Fabrício, que é difícil pontuar qual que é o... É difícil falar qual que é o primeiro que você vai tomar. Mas o que eu diria, de imediato, nós precisamos de um plano de adaptação climática. Isso aí é uma condição primeira, irrevogável. Né? Aliás, está atrasado. A constante supressão arbórea realizada pelo poder público implicou nessa questão? Ela pode implicar em problemas, né? Pode implicar em problemas, mas o plano de adaptação climática ele vai muito além da arborização. Ele está ligado à drenagem, macrodrenagem. A Prefeitura fez um plano de macrodrenagem em 2021 e não contemplou mudança climática. É um absurdo, né? Tinha que contemplar. E nós chamamos a atenção no Conselho Municipal de Saneamento, à época, pedindo, olha, contemplem, é importante. E não contemplaram, né? Então isso é complicado. Então a gente precisa, ele afeta o plano de macrodrenagem. O que diz isso? É quando você chove, vai escoar isso para algum lugar, né? Como? Primeiro você tem que talvez reduzir essa velocidade, as árvores funcionam para isso, né? Então o plano de arborização caminha junto com a adaptação climática. Mas o plano diretor, né? Houve nesse novo plano diretor uma supressão, não de árvores só, mas uma supressão de uma área enorme de 1.018 hectares de zona de proteção ambiental no município, transformada em novos empreendimentos, né? Então a gente não pode pensar em crescer sem esses cuidados, que é o que nos vai dar qualidade de vida, né? Bem viver. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e o senhor me responde de forma afirmativa. Né? Uma alegria na docência. Formar pessoas. Uma alegria na política. Transformar vidas. Meio ambiente representa? Tudo. Né? Família é? É uma peça-chave da nossa sociedade. A São José dos Campos que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir de um mandato executivo. Inovadora, criativa, que pense no bem viver e que traga todos os cidadãos e cidadãs para o mesmo nível de bem viver para toda a cidade, para toda a população. Essa foi a nossa entrevista com o professor doutor Wilson Cabral, candidato à Prefeitura de São José dos Campos pelo PDT. Os bastidores da política você confere aqui no Conversa de Bastidores, às terças e quintas, logo após Nos Pingos nos Is. A gente se vê no próximo programa. Até lá!